Ao longo da minha vida, eu já trabalhei como enfermeira em vários hospitais. Antes de entrar no hospital onde eu atualmente trabalho, eu trabalhava em um hospital geriátrico, que é um hospital para idosos, e que ficava a 20 minutos da minha casa. Naquela época, eu já tinha uma certa experiência com cuidado de idosos, então aquilo não era novidade para mim. Fazia apenas algumas semanas desde que eu tinha começado a trabalhar ali. Essa história aconteceu no meu penúltimo plantão naquele hospital, sem que eu soubesse na época que aquele seria o meu penúltimo plantão. Eu estava trabalhando no turno da madrugada e estava quase 24 horas sem dormir. Eu tinha sido designada para a ala dos pacientes com Alzheimer, e os pacientes naquela ala me adoravam. A minha presença jovem certamente alegrava as pessoas que ali residiam. Eu era uma mulher nova e animada de 20 e poucos anos. Em meio aos pacientes idosos, que na maior parte do tempo eram deixados sozinhos para vagar nas suas próprias mentes, quando você é deixado sozinho, você pode mentalmente ir para outros lugares, mas quando alguém entra no seu espaço físico, você pode ser trazido de volta para aquele momento na realidade. Eu era essa pessoa que muitas vezes trazia os pacientes de volta para o presente. Naquela noite eu estava lidando com vários pacientes, mas uma certa paciente estava mais agitada do que o normal. O nome dela era Francisca, e aquela era a minha primeira noite lidando com ela. Toda vez que eu entrava no quarto dela, ela ficava me contando sobre as vozes que ela estava escutando e sobre o homem de preto que ela via no canto do quarto. A outra paciente que estava no mesmo quarto falou comigo e pediu para que eu fechasse a cortina da sua cama, para que Francisca a deixasse em paz. Essa outra paciente era uma velhinha muito gentil que sorria sempre que eu estava por perto, mas ela não costumava falar muito, e ela era bem esquecida. O meu plantão tinha começado naquela noite às 9 horas e lá pelas 11 horas da noite a maior parte dos pacientes já tinha adormecido, mas Francisca ainda estava acordada. Sempre que ela me chamava no seu quarto, ela estava assustada por causa dessas supostas vozes que ela estava escutando e por causa do homem de preto que observava ela no canto do quarto. Para falar bem a verdade, aquilo estava começando a me assustar um pouco. Eu acredito que na cabeça dela, ela realmente estava escutando e vendo essas coisas. Então eu realmente sentia pena dela, porque eu imagino que devem ser coisas bem assustadoras para uma velhinha ficar vendo. E mesmo nessa situação complicada, eu estava fazendo o meu melhor, tentando fazer com que ela se acalmasse para finalmente adormecer. Eu não queria ligar a televisão para tentar acalmá-la, em respeito a outra pessoa que estava dormindo naquele mesmo quarto. Eu segurei a mão de Francisca e disse que tudo ficaria bem, e que ela tinha que respirar fundo e relaxar. Eu fiquei lembrando ela que ela não estava sozinha, e que eu sempre estaria ali, e disse que se ela precisasse de mim, ela só precisava me chamar. Isso pareceu funcionar, já que Francisca finalmente relaxou para o momento, e na próxima vez que eu entrei no quarto, ela finalmente estava dormindo. Assim que todos os pacientes estão dormindo, a noite começa a andar mais lentamente, e o tempo parece quase ficar parado. Mais ou menos 1 hora depois eu estava na rouparia do hospital onde ficam as roupas de cama, e eu estava pegando alguns lençóis quando eu escutei um barulho. Aquele era um quarto pequeno e silencioso. E além disso, a porta estava fechada. Portanto, era bem estranho eu ter ouvido um barulho naquela hora. Eu me virei, não vi nada, e continuei pegando os lençóis. Então, eu senti o que parecia ser uma mão agarrando o meu ombro esquerdo. Eu virei a cabeça violentamente e olhei para o meu ombro, gritei e pulei, mas não havia nada no meu ombro. Não havia ninguém naquele quarto. Mas mesmo assim eu sabia que eu tinha sentido alguma coisa grande agarrar o meu ombro. Eu coloquei minha cabeça para fora do quarto para observar o corredor. Não havia outras enfermeiras por perto, silêncio total. Eu não tinha outra opção a não ser ignorar o que tinha acontecido. Eu voltei, terminei de pegar os lençóis e coloquei eles no meu carrinho. Assim que eu terminei, eu me virei para a direção da porta e estava pronta para sair daquele quarto. E então eu caí no chão e comecei a gritar enquanto meu coração estava quase saindo pela minha garganta. Havia um homem de preto parado do outro lado da porta, me observando através do vidro, sorrindo. Meus berros foram altos o suficiente para acordar todos os pacientes daquela ala.
O homem de preto desapareceu da minha vista e, segundos depois, a porta se abriu e uma das minhas colegas enfermeiras entrou no quarto e começou a me levantar do chão, já que eu estava completamente histérica. Eu perguntei se ela tinha visto um homem vestido de preto, e a sua resposta foi que homem não tem mais ninguém aqui. Nós verificamos todos os quartos naquela ala e não havia ninguém vestido de preto. Meus gritos acordaram Francisca, que provavelmente estava dentro de um sono leve quando eu entrei no quarto dela. Ela começou a me contar sobre as vozes, que dessa vez era um grito, só que ela não sabia que os gritos eram meus. Eu perguntei para ela qual era a aparência daquele homem de preto que ela tinha visto no canto do quarto, e perguntei se ele tinha um sorriso na sua expressão. Ela olhou diretamente para mim e fez uma expressão facial totalmente focada, completamente séria. Ela me perguntou como que eu sabia do sorriso e mesmo com o meu coração já batendo rápido, eu senti ele acelerar ainda mais assim que ela me perguntou aquilo. Francisca então começou a gritar, berrando e pedindo para sair dali, dizendo que o homem estava vindo para pegar ela. As outras enfermeiras entraram no quarto e tentaram acalmá-la. Eu fui trocada para uma outra ala do hospital naquela noite e eventualmente eu acabei indo embora para casa mais cedo, porque eu simplesmente não estava conseguindo me recuperar do susto que eu tinha tomado. Eu mandei uma mensagem para a enfermeira-chefe no dia seguinte dizendo que o meu próximo plantão seria o último. Eu expliquei que eu estava traumatizada com o que tinha acontecido e disse que não queria voltar naquele prédio. Felizmente, a resposta da enfermeira-chefe foi totalmente amigável e compreensível. Eu nunca fui diagnosticada com nenhuma doença mental e eu nunca tive nenhum problema com alucinações. Eu estou ciente que falta de sono pode causar alguns efeitos indesejáveis, talvez até mesmo alucinações. Mas aquilo que aconteceu naquela noite foi outro nível. Eu não sei se a minha mente cansada tinha inventado aquela visão, especialmente por causa das coisas que Francisca tinha falado no meu ouvido a noite toda, mas aquela sensação da mão agarrando o meu ombro, o fato de que o homem sorrindo que eu vi atrás daquela porta bate perfeitamente com a descrição que Francisca tinha falado. Tudo isso me incomoda até hoje. Essa foi uma daquelas experiências paranormais únicas que só acontecem uma vez na vida. Pelo menos eu espero que seja só uma vez na vida.